Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos, que a paz de Jesus nos ampare, nos proteja. E nós vamos hoje aqui, nessa noite, começando a nossa fala, buscarmos amparo no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma representação de Deus e de Mamon como sendo coisas espirituais e coisas materiais. Coisas elevadas, valores morais e vícios e fraquezas e quedas do ser humano. É uma advertência de Jesus, que a gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter uma linha de conduta, que nós não podemos a cada momento termos uma atitude. Jesus em certo momento diz também que seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então nós temos que ter essa linha, pelo menos esse rumo, esse norte, qual nós vamos seguir, o que nós pretendemos. E nós temos que tomar muito cuidado com essa interpretação também, para nós não fanatizarmos demais a nossa interpretação, porque toda interpretação fanática e extremista, ela é nociva, ela é danosa, dá a entender que se nós formos seguir na literalidade, nós deveríamos abominar riqueza e prestigiarmos apenas pobreza. Isso é um equívoco. Deus, o nosso Pai, é imensamente rico, é uma riqueza extraordinária, é a riqueza da flor, é a riqueza da atmosfera, é a riqueza do mundo que nos agasalha, é a riqueza dos grandes sábios e filósofos que vieram até nós trazer a sua colaboração, Jesus o maior expoente deles, a grandeza da vida, a riqueza da vida de uma mulher que é capaz de gerar uma vida a partir de uma única célula, num fenômeno extraordinário da multiplicação dessas células, fazer com que um corpo seja gerado para que uma nova vida possa vir ao mundo. Então é muita riqueza, o universo, as galáxias, que são milhares, milhões de galáxias, bilhões de sóis e planetas, tudo aí que nós contemplamos, fora o que nós não enxergamos, o macrocosmos, o microcosmos. Então, quanta riqueza tem esse Deus que nós pouco sabemos a respeito dele e que sentimos tão bem quando estamos mais próximo dele. Então esse é um Deus de riqueza. Como é então que nós vamos falar de pobreza? Pobreza é criação humana, pobreza é condição do ser humano na sua pequenez, na sua avareza, e está aqui uma das lições é preservar-se da avareza. Então o despreendimento é extraordinariamente bem-vindo e muito pregado por Jesus nesse capítulo. Exatamente aqui, dando sequência ao que foi começado, aliás, dado continuidade também pela Márcia, que falou sobre a a passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Até iria eu falar sobre isso hoje, e combinei, ela ficou com esse tema, e hoje eu vou falar sobre um outro tema não menos empolgante, que é aí sim uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos, chamada Parábola dos Talentos. Todo esse capítulo é consagrado à questão da interpretação melhor que se deve dar à riqueza, ao dinheiro, à pobreza. O dinheiro é um mal? Será mesmo que o dinheiro é um mal? Será mesmo que riqueza é motivo de perdição? Todo aquele que for rico estará perdido? Se for assim, Deus, ao fazer um espírito reencarnar numa condição de riqueza, ou propenso a tornar-se rico, já o estaria condenando irremediavelmente, o que conspira totalmente contra a visão de bondade que nós temos de Deus. Então não é essa a interpretação que se deve dar. Bom, essa parábola todos nós, ou a maioria de nós já ouviu, ela é narrada por Mateus, que é a parábola dos talentos. Primeiramente, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história com um fundo moral, do qual Jesus usou muito desse expediente. Jesus, como um grande pedagogo que era, Jesus, de tudo que ele foi um grande médico, o maior deles, um grande pensador, o maior deles, um grande pedagogo, um grande professor, o maior deles. E um professor, notadamente o professor primário, o professor das primeiras letras, gosta muito de contar histórias para seus alunos. Quantos de nós aqui não nos recordamos ainda, por mais que o tempo já tenha passado, de quando éramos crianças e lá na nossa escola, no nosso grupo escolar, ouvíamos a nossa professora nos contando uma história. Isso era um recurso pedagógico utilizado por ela, exatamente para quê? Para nos fazer compreender melhor um ensinamento.
Às vezes a gente tem dificuldade de guardar na memória um ensinamento com seus valores, princípios, mas quando se conta uma história, a gente fixa mais facilmente a história. A história nos envolve, nos cativa e nos faz prestar mais atenção. E Jesus, sabedor dessa condição humana, gostava, em muitas vezes, de contar histórias, as chamadas parábolas. Então ele criava alegorias, imagens fortes nas suas histórias, para fazer-se compreendido a respeito de um determinado assunto. E aqui não foi diferente. E ele começa dizendo: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama os seus servos e põe-lhe os bens nas mãos. Então, nas parábolas, sempre que se diz o rei, o Senhor, e Jesus estava querendo falar de Deus, não há a menor dúvida disso. Quando diz que ele chama seus servos, os seus serviçais, os seus empregados, ele estava falando de toda a humanidade, portanto, de todos nós. Jesus, portanto, nos começa contando uma história, colocando que Deus, o Senhor, chama os seus servos, a humanidade, todos nós, e confia a esses servos alguns de seus bens. Jesus, nesse momento, está mostrando para nós que ninguém de nós que estamos aqui nesse mundo, estamos aqui desprovidos de uma possibilidade de um trabalho. A palavra talento, que hoje para nós tomou uma significação própria, quando eu falo talento, estou vinculando a ideia de um valor que determinada pessoa tem. Um talento para cantar, um talento para tocar um instrumento, um talento para a literatura, um talento para as artes plásticas, ou seja, é um valor que a pessoa tem, é uma qualidade que ela tem. Originalmente, essa palavra tinha uma outra dimensão, um outro significado. Atribui-se normalmente o sinônimo de talento, mesmo ao tempo de Jesus, como sendo sinônimo de moeda. Mas nem isso era, na verdade. Talento era uma unidade de medida. Talento significava alguma coisa próximo isso varia muito, entre 30 a 50 quilos do que nós conhecemos por quilo. Então, um talento seria o quê? 30, 40, 50 quilos de alguma coisa. A expressão poderia ser talento de ouro, um talento de prata. Então, seria o peso equivalente a esse ouro ou a essa prata. Se nós pegarmos com 40 quilos, aquele servo que recebeu 5 talentos, recebeu 200 quilos de algo muito valioso. Se nós formos cotar ao ouro a preço de hoje, eu não sei exatamente quanto está, mas vai dar alguma importância significativa, expressiva, 200 quilos de ouro, ou de prata, ou seja lá do que for. Então Jesus quis mostrar que aquele Senhor deu algo de muito valor para um de seus servos. A leitura que se faz aqui na tradução mais comum conta que o primeiro recebeu 5 talentos, o segundo servo recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu 1 talento. Corre por aí algumas versões a respeito de evangelhos apócrifos ou não apócrifos, ou seja, atribuídos a um dos apóstolos de Jesus, mas que não entrou dentro da Bíblia, na tradução oficial, desses que dormem nos porões do Vaticano, que parte dessa parábola foi alterada, e que de fato, só o que recebeu 5 talentos, trouxe para o Senhor, outros 5, é o que conta aqui. Quem ganha 5 é chamado a prestar conta de: Senhor, me deste 5 talentos, trabalhei com eles, eis aqui outro 5. A tradução oficial também diz que o que recebeu 2, devolve outros 2, porque também trabalhou e ganhou outros 2. Atribui-se a um evangelho manuscrito, que estaria no Vaticano, de número 312, a informação de que esse que recebeu 2, na verdade, só devolveu 2. O que recebeu 5, devolve 5 mais 5. O que recebeu 2, na verdade, teria devolvido apenas os 2. Porque ele, aliás, me desculpem, perdeu esses 2 talentos. E o que recebeu 1, devolveu apenas 1, porque não fez nada com ele. Eu achei bastante razoável essa explicação e digo por quê. Normalmente as pessoas são assim: umas recebem talentos e multiplicam, é o primeiro, recebe 5, transforma em 10. Outros de nós recebemos talentos e apenas gastamos esses talentos. É aquele perdulário, aquele gastador, aquele que não tem o mínimo de previdência. E o terceiro é aquele que recebe o talento e simplesmente não faz nada com ele. E parece que o Senhor considerou mais repreensível aquele que enterrou o talento do que aquele que ganhou 2 e os perdeu.
porque pelo menos movimentou, fez alguma coisa com isso. Se não deu o resultado da multiplicação, como o primeiro, que ganha 5 e transforma em outros 5, mas pelo menos movimentou. Achei interessante, não é que seja verdade essa tradução ou essa versão, o fato é que no final das contas, a mensagem oculta nessa parábola é de que todos nós somos dotados de algum valor. Todos nós temos a potencialidade de trabalhar com aquilo que recebemos das mãos de Deus. E todos nós recebemos alguma coisa, essa é a verdade. O mais interessante dessa parábola que eu acho, é que o Senhor não cobrou de alguém para quem não tivesse dado no mínimo um talento. Vejam isso, deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. E diz também a parábola que o Senhor deu de acordo com as possibilidades de cada um. Ou seja, aí mostrando a justiça da distribuição das oportunidades, do talento, na significação de riqueza, seja de um corpo perfeito, seja da saúde perfeita, seja do dinheiro propriamente dito. O fato é que todos receberam de acordo com as suas possibilidades. É como se nós viéssemos a essa vida com as oportunidades mais ou menos desiguais, mas todos com alguma oportunidade. Ninguém para dizer assim, eu vim ao mundo e não recebi nada para que eu pudesse fazer. Eu vim ao mundo e não tive nenhuma oportunidade de realizar essa ou aquela obra, de fazer esse ou aquele trabalho. Todos nós recebemos de alguma forma. Outra mensagem oculta dessa parábola é a de que nós devemos trabalhar com aquilo que temos, que nós devemos dar gestão para as oportunidades que temos. Essa gestão do trabalho na representação do tempo. O que eu faço do meu tempo? Do dinheiro, o que eu faço do meu dinheiro? Da saúde do corpo, o que eu faço da saúde do meu corpo? Então, tudo, meus irmãos, é uma representação de talento. Tudo significa oportunidade de fazer a multiplicação daquilo que recebemos. Então o Senhor, Ele considera mais reprovável, foi exatamente aquele servo que disse, Senhor, me desses um talento, mas eu sei que sois cioso, muito exigente, que colhe o que não plantastes, que buscas onde nada deixastes, e aí fica uma representação um pouco tanto estranha, mas no sentido assim, talvez da severidade, da responsabilidade, diz, eu fiquei com medo de perder, então eu enterrei na areia, e achei mais fácil, porque posso te restituir o que me entregaste, está aqui. A princípio eu imagino assim, mas está tudo bem, né? Porque esse guardou e devolveu. Mas quando eu encaro a existência plena que nós temos, ou as existências plenas, como diz Emmanuel, que a reencarnação é quase que um perdão de Deus, quando eu enterro o talento, eu realmente devo ser advertido quanto a esse equívoco. Pior do que aquele que perdeu nessa versão alternativa, porque esse que perdeu fez alguma coisa com ele, apenas perdeu. O que enterrou não fez absolutamente nada. Ele apenas enterrou, ele apenas guardou. E a punição para esse que guardou foi mais grave do que daquele que simplesmente gastou. Porque o que gastou nessa versão alternativa, volto a dizer, disse que metam-lhe na prisão. Para o que enterrou, retirem dele até o pouco que tem. E isso bate com a versão oficial. Até o pouco que tem, será tirado. Mas que gravidade é essa? Ele devolveu o 1, mas e a oportunidade de trabalho? Ele não fez nada com isso. Ele é como uma água estagnada, uma água parada, que em épocas de dengue, inclusive, deve ser combatido, porque serve para cultivar, aí, desenvolver a larva, o mosquito da dengue. Então, a água parada parece que não é uma coisa muito boa mesmo, é como o talento parado. O Espírito não regride, nós aprendemos isso, mas ele estaciona, e nós aprendemos isso também com o Espiritismo. Esse que enterra o talento no chão é como aquele que está estacionado, parado. No mínimo, ele está malbaratando o tempo, e o tempo é algo imprescindível na nossa vida. Temos toda a eternidade, mas a oportunidade de 1000 anos à frente é ela, não é a de hoje. A de hoje é aqui, é agora. O amanhã é maravilhoso, o hoje é o único que pode se realizar alguma coisa. O passado eu não mudo, o futuro é uma projeção, o hoje é uma realidade para o meu momento. Então é aqui que eu estou perdendo, talvez, enterrando o meu talento, porque o meu tempo não serve para nada.
O meu tempo não serve para a minha família, o meu tempo não serve para meus amigos, o meu tempo não serve para o meu trabalho, o meu tempo não serve para onde eu convivo na minha vida social, não serve para o centro, não serve para nada. Eu estou falando genericamente, cada um se situa num lugar. Eu estou trabalhando com o meu tempo, eu estou usando o meu talento, eu falo quando posso falar, eu calo quando devo calar, eu ouço quando devo ouvir, eu levo alguma coisa para alguém quando posso levar, eu colaboro com o centro da sua manutenção quando eu posso colaborar. Enfim, são os talentos que cada um de nós tem. Só que nós, na nossa forma mais negativa de enxergar as coisas, costumamos reclamar muito daquilo que temos e achamos que somos aquilo que o Evangelho nunca disse, o servo que não recebeu nenhum talento. E muitas das vezes a vida prática nos ensina isso, e a pessoa diz, mas está difícil, esse meu cabelo, eu mexo daqui e dali, não fica bom. Solução fácil, perca os cabelos, peça a Deus para fazer seus cabelos cair. E talvez você vai reclamar menos. Está difícil, eu estou cansado de tanto caminhar, perca o movimento das pernas. Talvez você vá ter saudades dos dias em que se cansou de tanto caminhar. Eu não aguento mais a falsidade das pessoas, tente viver sozinho, para ver se a solidão lhe fará bem. Poucas pessoas, e são tão raros que são matéria no mundo inteiro, como agora recentemente um homem mora dentro de uma caverna aqui na região norte de Goiás, porque o homem não foi feito para viver sozinho. Enfim, meus irmãos, as dificuldades, todos nós temos, mas todos nós temos um talento a desenvolver. Todos nós temos alguma coisa para fazer. Nós temos uma tarefa para realizar. E não imaginemos as grandes tarefas, não. Não imaginemos as grandes obras, porque nós não estamos muito habilitados a realizá-las. Os talentos que temos são coisas do dia a dia. As realizações que podemos fazer são muito próximas de nós. São muito simples, são singelas, que nós até podemos pensar, mas isso não tem valor. Tem muito valor. A nossa atividade é proporcional ao nosso desenvolvimento. O importante é ter uma atividade, o importante é fazermos alguma coisa, e não estarmos parados, estagnados. Caminharmos, segundo Emmanuel também diz, nem que seja 1 milímetro por dia, progredir nem que seja 1 milímetro. Ele usou um paralelo de comparação, 1 milímetro, né? Difícil imaginar algo menor do que 1 milímetro, embora exista no microcosmos, mas na nossa dimensão, 1 milímetro é nada. E 1 milímetro por dia, tá bom, está caminhando, nem que seja para frente, 1 milímetro por dia, já é bom, diz Emmanuel. Enfim, é a lei do progresso. Então, os talentos são as oportunidades de nós nos impulsionarmos para frente, a cada dia. Nós não nascemos para a ociosidade, nós não nascemos para ficar contemplando apenas. Tanto que a visão do Espírito em relação ao mundo espiritual é uma visão de dinamismo, é uma visão de realização de trabalho. Não há o céu de contemplação, de ficar olhando, ouvindo música e anjo tocando harpa e piano e não sei o quê. Tanto que André Luiz, no livro Nosso Lar, fala alguma coisa, quando ele chega na casa de Lísias, não é verdade? E ali ele vê um piano, ele fala, mas aqui tem piano, como é que é isso aí? Não tem anjo para tocar o piano? Né? Leram a mente dele, não é. Tem alguém que toca. Não, ninguém vai vir tocar. Fui bom, cheguei no céu, vou ouvir piano. Quer ouvir piano? Toca piano. Quer ouvir harpa? Toca harpa. Então, há atividade sempre. Nós estamos na terra com o propósito de progredir e de melhorar a cada dia. Talentos, meus irmãos, não nos faltam. Cada um tem o seu. Que cada um possa dar a devida atenção. Multiplicar esse talento. Consumir, responsável será pelo consumo que fez. Mas talvez, tendo consumido, aprendestes. Isso é bom. Eu costumo dizer, Márcia, que a gente não tem nada ruim. Fulano está errando demais, ele está aprendendo. Fulano está praticando mal, está nada, não existe mal, ele está aprendendo que aquilo não é bom para ele. Então, não existe algo negativo. O espírito está sofrendo demais, está aprendendo. Virou um ovoide, está aprendendo. Não tem, aquilo é um momento ruim, é bom. Em tudo, dai graças ao Senhor, diz a Bíblia. Em tudo, dai graças ao Senhor. Então, não tem nada ruim. Tudo é bom. Se você não entende agora, entenderá depois. Agora, o movimento é que deve ser levado em conta. Vamos sempre ter presente, na nossa consciência, de que Deus nos deu talentos. O que fazemos nós dos talentos que Deus nos deu. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.